boa noite, meu povo maravilhoso! Voltamos aí com o nosso quadro Lendo a Bíblia Juntas. A gente deu uma saudade, viu? Eu vou confessar para vocês que ler a Bíblia com vocês faz toda a diferença na minha vida, assim como tem feito na vida de vocês também, né? E aí a gente voltou com o livro de Tiago e nós vamos aí maratonar o livro de Tiago. É um livro assim que nos ensina muito, é um livro de grande sabedoria também, apesar de ser pequenininho, poucos capítulos, mas nós iremos aprender muito. Eu quero que você encha seu coração de expectativa nesse momento. E gostaria de fazer uma breve oração para a gente iniciar aqui esse novo livro tão abençoado que vai nos ensinar, que vai aí fazer com que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Peço que agora você feche os seus olhos para a gente fazer essa breve oração. Paizinho querido, estamos aqui reunidas, Pai, diante da Tua presença. Peço ao Senhor, Pai, que essa leitura da Tua palavra possa nos ensinar, possa frutificar em cada coração, Pai, que esteja acompanhando esse quadro que foi feito, Pai, para abençoar vidas, para ser como semente na vida daquelas pessoas que têm dificuldade, Pai, em ter uma constância na leitura da palavra. Senhor Jesus, eu peço que essa dificuldade de ler a Tua palavra, essa procrastinação não mais exista, Pai, e que através desse quadro, Pai, essa pessoa possa ser abençoada e que possa, Senhor Jesus, nascer e florescer no coração dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, dessa família que está assistindo agora, Pai. Que possa florescer o desejo incessante, Pai, de buscar cada dia mais pela Tua palavra, pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo? Vamos aí, abra a sua Bíblia aí comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago tá lá no finalzinho da Bíblia, povo. Simboration. Cadê você, Tiago? No finalzinho achei. Nós vamos fazer um pouquinho diferente agora, daqui pra frente. Eu vou passeando com vocês na leitura e vou trazendo para vocês alguns aprendizados que Deus me trouxe ao longo dessa leitura, ok? Abre então em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Meus irmãos, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 2, agora o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pessoal, eu quero focar aqui nesses 3 versículos, no versículo 2, 3 e 4, porque aqui fala que as provações vão produzir perseverança em nós. E a perseverança vai nos tornar maduros e íntegros. Toda vez que nós passamos por situações difíceis, nós precisamos, como a medicina explica, nós vamos ter o momento aí da fuga ou da luta. Então, nós precisamos lutar. Só que nós precisamos lutar com as armaduras certas, não com as armaduras da nossa carne. Por exemplo, gritaria, ira, maledicência, fofoca, briga, falta de sabedoria. Tudo isso é coisas da carne que nós devemos abandonar. E nós devemos ver a provação, ver a tribulação, ver o momento difícil
como um momento de aprendizado que vai nos tornar mulheres e homens mais maduros na fé, que vai nos tornar mais experientes. E essa perseverança vai nos tornar pessoas mais pacientes também, porque isso vai produzir em nós paciência. Seguindo aí, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aqui eu quero falar para vocês duas coisas. Existem duas formas de nós lidarmos com os nossos problemas: a forma humana e a forma espiritual. Como eu já falei para vocês aqui. A forma humana é a forma incorreta, é claro. É a forma que a gente quer lutar com a força do nosso próprio braço e no fim das contas nós vamos perceber que não resolveu nada. A forma espiritual é nós crermos sem duvidar. É como diz aqui no versículo 5, se nós pedirmos, se nós temos falta de sabedoria e pedirmos para Deus, Ele vai nos dar. Mas Ele vai nos dar se nós pedirmos com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada. Então, nossa fé não pode ser condicionada a momentos somente felizes. Lembram de José? Pois é, José ele foi provado pelos momentos difíceis. A fé dele foi provada e aprovada por Deus. Seguindo aí então, versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio a seus afazeres. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja, o pessoal aqui tá falando, nasce o desejo mal em mim, tá? Qualquer exemplo aí que vier na sua cabeça, qualquer desejo mal. E esse desejo, ele vai dar à luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, vai gerar a morte. Então, o pecado gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu falei essa semana que passou no nosso grupo de oração Todas por Uma e eu quero deixar um desafio aqui para você. Semana passada a gente falou um pouquinho na terça-feira, Dani falou sobre a questão de ter sabedoria nos nossos relacionamentos familiares, porque esse mês de novembro nós trataremos sobre a questão da sabedoria, lá de Provérbios.
e outros capítulos da Bíblia. E nós deixamos um desafio, esse desafio de Tiago aqui, para nós sermos prontos para ouvir e tardios para falar com a nossa família. E eu quero te deixar esse desafio também com todas as pessoas ao seu redor. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Versículo 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Versículo 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nessa semana que passou também teve o desafio espiritual e corpo. E eu falei um pouquinho no último vídeo sobre autodisciplina. E foi o que eu falei lá naquele vídeo. Se eu sei algo, estou te ensinando, mas eu não pratico, aquilo de nada vale para mim. Aquilo de nada vai frutificar em minha vida. Então, que nós não sejamos somente praticantes da palavra. Que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes, ok? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, nós vemos aqui um enfoque muito grande em nós sabermos controlar a nossa língua. E eu já te deixo uma dica para você comprar aí um livro da Joyce Meyer que chama o seguinte: Eu e a Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Eu acredito que ele ainda está vendendo, ele é um livro antigo dela, mas ainda está em linha, porque ele foca muito no poder da língua, no poder das palavras. E nós sabemos que as nossas palavras, elas têm poder de vida e elas também têm poder de morte. Mas às vezes nós esquecemos disso, né? No nosso dia a dia, na nossa vida diária. E nós precisamos nos abastecer da palavra de Deus para que a palavra em nossa língua possa ser mudada, ok? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, não adianta somente eu ter um ministério, eu ir na igreja, eu falar que sou cristã, eu bater minha carteirinha lá de cristã, de evangélica, todo domingo no culto, mas eu não praticar, mais eu não falar, mais eu não comportar, mais eu não ajudar quem precisa, ok? Eu espero que esse Lendo a Bíblia Juntas tenha te edificado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.